Continuando, irmãs e irmãos, o nosso culto ao Senhor, abramos as nossas Bíblias na profecia de Isaías, no capítulo 55, para lermos do primeiro até o 6º versículo. Vamos colocar em pé para esta leitura. Isaías 55, do primeiro até o 6º versículo, leitura responsiva, assim todos participarão do texto bíblico inicial do culto que nós prestamos ao Senhor Deus. Isaías 55, do primeiro ao 6º versículo, leitura responsiva. Leamos. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. E inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor Deus. Convido o nosso irmão Diácono Marcos Espósito que nos conduza a Deus em oração, em louvor e de adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santíssimo e eterno Pai, estamos aqui para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe aqui o nosso louvor, a nossa gratidão e direcione nossas vidas nessa semana, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Entregamos nossas vidas e nossos familiares em Tuas mãos, Pai. Agradecemos por tudo e pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Ainda em pé, irmãs e irmãos, cantemos ao Senhor as palavras do número 3 do Inário Novo Cântico. Cantemos ao Senhor, a igreja em adoração. Música
Leiamos o texto de Jeremias, no capítulo 8, a partir do versículo 18, indo até o capítulo 9, até o versículo 6. Jeremias, capítulo 8, 18 a 22 e 9, de 1 a 6. Também leitura responsiva. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Leitura responsiva. Leamos. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro em mim. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lar médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e são um bando de traidores. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum dos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade, pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Irmãs e irmãos, o nosso Deus está presente no santuário, presente em nossas vidas, presente no culto que nós prestamos a Ele. Vamos falar com Ele agora, diante do texto lido, e diante dele, orando ao Senhor, em silêncio, confessando ao Senhor os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Quero convidar já o grupo de louvor que se postem aqui à frente para os cânticos espirituais e convidar os demais irmãos a lermos
em Jeremias, capítulo 31 a 34, firmada a nova aliança com a casa de Israel. Jeremias 31 a 34. Vamos colocar em pé para esta leitura. Jeremias 31 a 34. Diz exatamente o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! O nosso Deus é Deus perdoador, que tem prazer em nos tratar com graça e com misericórdia. Cantemos ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Cantemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, nos usando, nos guardando, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, buscar a Tua presença. Receba todo o nosso louvor, Senhor Deus. Que nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradeço, Deus, por cuidar de mim. O teu favor me faz crescer. Eu digo pela fé, eu passei por seus meus ouvidos. Você mudou a minha história, me fez um dia por sem imaginar. Jesus na rede foi certo. Pra Jesus. A honra, a glória, a força, a glória.
peço perdão, pois eu vivo é o teu amor. Senhor, teu amor, confia, Senhor, na oração. Esse ar em mim é o ruim, purifica o meu coração. Confia, Senhor, teu amor, confia, Senhor, na oração. Esse ar em mim é o ruim, purifica o meu coração. Vem cá que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Tu estás comigo. Vem cá que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Ouvi, ó Senhor, meu clamor. Ouvi, ó Senhor, minha oração. Vê se há em mim algo ruim, modifica o meu coração. Ouvi, ó Senhor, meu clamor. Ouvi, ó Senhor, minha oração. Vê se há em mim algo ruim, modifica o meu coração. Modifica o meu coração. Modifica o meu coração. Irmãs e irmãos, nós sempre recolhemos uma oferta especial para missões no terceiro domingo. Mas domingo passado foi um domingo bem atípico aqui na vida da igreja, então deixamos para hoje. Deus diácono, então, por favor, venha à frente. E os irmãos que puderem, que quiserem ofertar agora aquela oferta do Real Missionário, é uma oferta especial para as missões nacionais da nossa igreja. Enquanto cantamos o último cântico, por favor, faça essa sua oferta. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer.
ao Senhor, consagrando ao Senhor as nossas ofertas e também dando a Ele graças por esta hora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque nesse momento do culto, Senhor, podemos estar separando as nossas ofertas aos missionários, Senhor, que estão espalhados por todo o território nacional, Senhor. Que essas ofertas cheguem em suas mãos, para que eles possam dar continuidade na sua obra, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles, cada uma das suas famílias, cada um daqueles, Senhor, que largam os seus lares, a sua cidade natal e se propõe, Senhor, a seguir por esse Brasil inteiro, proclamando o seu Evangelho, plantando igrejas, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um deles, Senhor. E que essas ofertas agora, Senhor, possam ser usadas para a honra e glória do teu santo nome, onde quer que elas estejam, Senhor. E nós pedimos tudo isso no nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos, irmãs e irmãos, saudar uns aos outros, dando um aperto de mão, um abraço, desejando graça e paz. Graça e paz, irmãs e irmãos. Saudamos a todos os irmãos presentes aqui, aqueles irmãos, amigos que nos acompanham também em casa pela internet, a nossa irmã Natasha Bancor, que sempre tem acompanhado nossos cultos. Um abraço, que Deus os abençoe. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão também lá em outro lugar, ouvindo, acompanhando pela internet. Por favor, irmãs e irmãos, oremos aí durante a semana, também nos grupos familiares, em favor de Maria Feltrin e Adil Feltrin, que são os pais da nossa irmã Vilma, que estão com um problema de saúde. Maria Feltrin e Adil Feltrin. E também Doroti. Dona Doroti é a avó da Carol, que é secretária da doutora Sandra e doutora Débora, aqui na Doutor Camargo. Está também na UTI. Dona Doroti, avó da secretária das nossas irmãs. E chegou também um outro pedido aqui, alguém colocou aqui, Honorino Santa Rosa, é isso? Amigo do bispo, Honorino Santa Rosa Neto, Tuca, fará uma cirurgia do coração. Então, por favor, também coloque aí nos grupos de oração o nome de Honorino Santa Rosa Neto, Tuca, amigo do nosso irmão bispo. Quero convidar as crianças até 7 anos de idade e venham à frente para a oração, depois se encaminharem para uma sala aqui ao lado. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela presença das crianças no culto que prestamos a Ti. Rogamos agora, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha abençoá-las, influenciá-las, Deus, na audição da Tua Palavra. Oramos, Pai, rogando isto. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de passarmos à leitura do texto desta noite, apenas 2 questões, uma delas pediram ao reverendo Ailton. A primeira delas é a seguinte: 2 cânticos que nós cantamos aqui, os 2 do meio, são de autoria do Evandro, do diácono Evandro.
Então, às vezes a gente fica assim, olha e não conhece. De fato, a autoria dele, letra e música. Cadê o Evandro? Viu? Tem CD ainda, Evandro? Não vendeu tudo? Tem? Então, se você quiser conhecer, de vez em quando o Evandro canta umas músicas dele aqui, né? Então você pode adquirir lá com o Evandro para aprender, e a gente canta aqui durante o segundo aviso, tão importante quanto, é do Ministério de Casais. O Ministério de Casais retornou aqui às suas atividades neste ano, e se Deus quiser, tudo conta que vai acontecer, nos dias 23 a 25 de outubro, nós vamos fazer uma viagem. Já é de praxe também, quando o Ministério de Casais trabalha aqui, uma viagem para a família, para o casal e filhos, num hotel fazenda aqui em São Pedro. Então, por favor, meus irmãos, procurem o Ministério de Casais, o Augusto, a Gláucia, a minha Patrícia, o William Kelly, a Mônica e o Anderson, a Lilian e o Marcelo, e você pode dar o seu nome e ver ali as formas de pagamento. Venha rápido, porque, como diz o pessoal, está bombando. Tem bastante gente já dando o seu nome para a viagem. Abramos, meus irmãos e minhas irmãs, nossa Bíblia, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Convido sua atenção para o texto que vou ler, Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. O texto bíblico está no telão, mas durante a mensagem nós vamos lançar o nosso olhar ao texto. Então, por favor, abra sua Bíblia, acione aí o seu celular e deixe o texto bíblico aberto, porque durante a mensagem nós vamos lançar os nossos olhares mais uma vez ao texto. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Ouçamos o coral mais uma vez, também preparando o nosso coração para a mensagem que vamos ouvir. Meus pés
Oremos, irmãos. Sim, Deus, guia a nossa inteligência, revelação do Teu Santo Espírito, consagra, Deus, nossa vida, nosso entendimento, todo o nosso ser, para que neste momento a mensagem do Senhor entre em nosso coração, transforme a nossa vida, modifique o nosso ser e nos faça, Deus, agradar ao Senhor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Há algum tempo atrás nós falamos aqui sobre a oração coordenada adversativa, lembra-se? Do mas, sobre as adversativas ali do texto bíblico. E hoje não é aula de português, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o gerúndio. Já ouviu falar dele? Tem o gerúndio e tem o gerundismo. Que coisa, né? O gerundismo você sabe o que é. Você já ligou lá no telemarketing e a moça te atende e fala assim: nós vamos estar passando a sua ligação para não sei quem. Eu vou estar atendendo, vou estar marcando, vou estar agendando. Isso é o gerundismo. O gerúndio é uma forma verbal, forma nominal do verbo, e é possível de ser usado. Às vezes a gente exclui formas do português por causa dos erros que acontecem. Gerundismo é um erro. Vamos estar falando, vamos estar fazendo, mas depende também do momento, depende da ação, depende do tempo. Vou dar um exemplo aqui que eu anotei. Estive pensando no que você me falou. Esse estive pensando é um gerúndio, aceito, correto, da forma verbal, sem problema nenhum. Outro, enquanto você não voltava, estava organizando nossas bagagens, sem problema nenhum. Gerúndio muito bem feito, muito bem falado. Agora, cuidado, quando você fala de algo que você vai fazer, fala vamos estar fazendo, a não ser que você vá fazer aquilo e vai permanecer fazendo, porque essa é a função do gerúndio. O gerúndio tem como característica uma ação contínua, que está, esteve e estará em andamento. Então o gerúndio expressa essa continuidade. Aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, olha o gerúndio aí, e aquilo que você fará. Isto é o gerúndio, muito bem aceito na nossa língua, sem problema. Só cuidado com o gerundismo, que é essa mania do gerúndio em tudo que a gente faz, em tudo que a gente estiver fazendo, não é? Não pode ser assim. Bem, o texto que nós lemos é a continuação da oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no início aqui da sua bela epístola aos Colossenses, estava, do versículo 3 ao versículo 8, estava dando graças à igreja de Colossos, graças por tudo que ele tinha ouvido sobre a igreja. E nós aprendemos na mensagem anterior sobre esse texto aquela tríade paulina: fé, amor e esperança. O apóstolo Paulo ama esse tema. A Bíblia, na verdade, é repleta desta tríade: fé, amor e esperança. O apóstolo Paulo, no versículo 3 ao 8, falou desta tríade e agora continua a sua oração, porque quando ele ouviu dizer que a igreja de Colossos vivia em fé, demonstrava amor e tinha sua esperança em Cristo Jesus, ele diz: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos esta mensagem, essa certeza, a forma como vocês vivem, desde esse dia não cessamos de orar por vós. O apóstolo Paulo está orando por esta igreja, dizendo que esta igreja era alvo constante de suas orações, e assim ele, nesta oração, ensina-nos algumas características daqueles que querem agradar o Senhor. Eu não sei se com você é assim também, mas comigo é. Eu sempre, em tudo que faço, tudo que penso, eu quero agradar o Senhor. Não é assim, por exemplo, com a mãe, o pai, com aquele que a gente ama. A gente quer sempre fazer alguma coisa para agradar aqueles que a gente ama. Ora, meus irmãos, o
apóstolo Paulo ensina-nos aqui nesse texto que é possível agradar o Senhor, que é possível, na verdade, que é necessário que vivamos uma vida que agrade o Senhor. Mais do que uma vida que agrade o Senhor, que nós vivamos uma vida que o dignifique. O texto bíblico fala e nos exorta a viver uma vida que faça com que o nome do Senhor seja dignificado e que aquilo que fazemos e a forma como vivemos também o agrade. Veja aí versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Portanto, o texto nos ensina características, qualidades daqueles que querem dignificar o nome do Senhor e também agradá-lo para o seu inteiro agrado. E para nos ensinar sobre esse modo de vida que dignifica o Senhor, o apóstolo Paulo usa alguns gerúndios. Por isso, nós começamos falando sobre os gerúndios e agora vamos falar sobre esse tema: gerúndios de uma vida que dignifica o Senhor. Aqui há qualidades e características de uma vida que dignifica o Senhor. Meu irmão, minha irmã, fica aqui já o primeiro desafio para a sua vida. Onde você estiver, na faculdade, no trabalho, na escola, na empresa, no relacionamento para com o seu próximo, você deve buscar fazer cada uma dessas ações, porque Deus te colocou lá, cada uma dessas ações, de tal forma que o nome do Senhor seja dignificado naquilo que você está fazendo. Portanto, é uma pergunta interessantíssima de se fazer: aquilo que eu estou realizando dignifica o nome do Senhor? Torna o nome do meu Deus mais digno? O texto nos ensina gerúndios de uma vida que dignifica o Senhor. Está aí no texto, meus irmãos. Diz o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, o primeiro gerúndio é frutificando em toda boa obra. Diz aí o apóstolo Paulo: a fim de viverdes de modo digno do Evangelho do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Inicia o apóstolo Paulo dizendo da boa obra. Veja que ele não fala boas obras, e de fato o texto original tem esta ideia. Não é apenas ação social, é também, não é apenas algo que você possa fazer que gere algum tipo de ação social, é também, mas não só. Quando o apóstolo Paulo fala da boa obra, ele está dizendo de toda ação, de toda prática, de toda atitude em prol do reino de Deus. A pregação do Evangelho, o testemunho da sua vida, a transformação de vidas através da sua vida, ações sociais, visita ao hospital para orar pelos enfermos, visita pessoas que carecem da sua ajuda, da sua ação, do seu amor, do seu amparo. É você estar no local onde você estiver, onde Deus te colocou, e ali você frutificar, dar fruto para a glória do nome do nosso Deus. É mais ou menos assim. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: há algo em você que é diferente. O que está acontecendo? O que é? Frutificando em toda boa obra. Com certeza a sua mente, assim como a minha, tem aquele texto do próprio apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, em que ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja, o Senhor Deus deseja que nós frutifiquemos. É da sua vontade que a nossa vida esteja em constante prática da boa obra. Por isso, esta expressão frutificando
em toda boa obra. Continua o apóstolo Paulo, além da frutificação em toda boa obra, além de dar frutos em toda boa obra, o apóstolo Paulo também nos ensina mais um desses gerúndios de uma vida que o dignifique. Em segundo lugar está aí no texto: crescendo em pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus, ainda no versículo 10. Olha aí o comecinho: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, de maneira bastante interessante, ele mostra que o conhecimento de Deus é tanto o ponto de partida quanto o resultado de uma vida que o agrade. Lá no versículo 9, do início da nossa perícope, ele diz lá: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Vejam, portanto, meus irmãos, o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, e um conhecimento profundo é de grande importância para o apóstolo Paulo. Não é um conhecimento raso, não pode ser um conhecimento superficial. Eu gosto desse texto porque ele diz: para que vocês transbordem pelo conhecimento de Deus. E diz o texto: para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, uma vida que agrada o Senhor é uma vida que não está satisfeita em conhecer a Deus de forma superficial, mas que deseja, do fundo do seu coração, com todas as forças da sua alma, conhecer a Deus mais e mais, com maior profundidade, com maior entendimento, com um desejo cada vez maior. É inadmissível que um cristão permaneça diante de Deus de forma rala e rasa no conhecimento da sua pessoa. Veja, e é simples que isso aconteça, não é muito difícil. Você não precisa ler grandes compêndios de teologia. Claro, se você quiser ler, façam, é importante também, mas não é muito difícil. Conhecer a Deus é fácil. Talvez eu não precisaria falar, mas vou falar para que não fique dúvida. Oração. As crianças cantavam: leia a Bíblia, faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Olha que simples. Tem coisa mais fácil? Leia a Bíblia e faça oração. O problema nosso é que nós não lemos a Bíblia. E é tão fácil hoje ler a Bíblia. Você carrega a Bíblia no bolso da sua camiseta, da sua calça, do seu celular. Não tem um aqui, garanto, que não tem uma Bíbliazinha ali salva no seu celular. Ou que não tenha a possibilidade de acessar um texto bíblico pelo celular. Mas nós somos o povo que lê pouco e lê mal. Não só a Bíblia, outros textos, sobretudo a Bíblia para o cristão. Mas, meus irmãos, o conhecimento de Deus está aqui à nossa mão, fácil, acessível, pela oração e pela leitura da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto nos ensina, e a Bíblia nos ensina, que quando nós conhecemos o Senhor Deus, nós somos como crianças. E a criança, ela precisa de um leitinho espiritual. Não é assim que a Bíblia diz? Que é bom, que é gostoso, mas que não sustenta por muito tempo. Precisa de picanha espiritual. Não é? Precisa de sustância, como diz o povo lá da minha terra. E isso só é possível pela busca constante, incessante da pessoa de Deus. Meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor constantemente, leia a sua palavra e você vai ver as maravilhas que Deus fará na sua vida. E não sou eu que estou dizendo, porque se o texto nos ensina a buscar e conhecer e aprofundar o nosso conhecimento na pessoa de Deus, o resultado está no terceiro gerúndio aí.
Se nós temos gerúndios de uma vida que dignificam o Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, o terceiro é sendo fortalecidos com todo o poder. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que frutificam em toda boa obra, têm como característica mais natural a força e o fortalecimento que vem do Senhor Deus. O texto diz que nós dignificamos a Deus, e ao dignificá-lo, nós temos a nossa vida fortalecida com poder, com dinamismo, com a presença do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Quanto mais conhecemos a Deus, em pleno conhecimento da sua pessoa, agradando cada vez mais, somos fortalecidos com força, coragem, com intrepidez. As angústias e situações da vida são enfrentadas com destemor. Diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não diz eu posso algumas coisas, ele não diz assim com determinada situação, não sei se posso. Ele diz tudo posso, não em suas próprias forças. Veja, o apóstolo Paulo era guiado pelo Espírito, não por força nossa, mas tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que no versículo 11, quando ele fala de ser fortalecido, ou de estar com o poder de Deus que nos fortalece, ele diz lá, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Quando nós somos fortalecidos pela força do Senhor Deus presente em nós, nada abala a vida do cristão. Não significa que você deixará de passar por adversidades. Ninguém em sã consciência e com conhecimento bíblico e da pessoa de Deus poderá dizer que um cristão não passa por adversidades, por provações, por lutas, por depressão. Mas, meus irmãos, a força que o Senhor Deus nos dá permite que vivamos a nossa vida com perseverança e com longanimidade. Um autor chamado William Hendrickson diz o seguinte sobre perseverança. Preste atenção. Perseverança é a graça de suportar, é a bravura de perseverar na realização da tarefa confiada por Deus, apesar de cada uma das dificuldades e provações. É a recusa de sucumbir ao desespero ou à covardia. Perseverança é estar firme e firmado na pessoa de Deus que nos fortalece, mesmo diante de todas as adversidades. E esta força e poder estão sobre aqueles que buscam e estão constantemente buscando o Senhor, e nenhum vento os abalará. Longanimidade, diz o mesmo autor, caracteriza a pessoa que diante daqueles que a molestam, essa pessoa mostra paciência. Longanimidade é quando as situações em redor dizem o contrário, eu permaneço firme, eu demonstro aquela paciência e me recuso a ceder à violência, à explosão de raiva. Por isso a longanimidade na Escritura está sempre associada à bondade, à misericórdia, ao amor, à compaixão, à mansidão e à humildade. Portanto, fortalecidos no poder de Deus e sendo constantemente fortalecidos nesse poder, nós perseveramos, não desistimos, não desista. Você já viu o começo do ano? É assim, não é? Pastor, 2015 chegou, esse ano eu vou ler a Bíblia. Todo mundo já leu Gênesis 1, 2, 3, 4, vai chegando ali, Êxodo, ai meu Deus do céu. Chega em Levítico, você fala assim, Jesus, o que é isso? É verdade? Aí você já pula lá para frente, vê o que acontece. Pastor, esse ano eu vou vir em todos os estudos bíblicos de quarta-feira. Guarda aí. Pastor, esse ano eu tenho um firme propósito de tal e tal coisa.
É muito bom, eu acho que no começo de ano traz isso mesmo no nosso coração. Mas não se esqueça de perseverar. Pastor, eu vou ficar nessa igreja porque eu amo essa igreja. Quando você diz isso é impressionante, mas parece que o nosso inimigo também está ouvindo e coloca diante de nós tantas situações difíceis para nos fazer desistir. Tantas situações de tristeza e de amargura parecem fazer-nos querer desistir. Mas, irmãos, na força do poder daquele que está conosco, nós não desistimos. Portanto, sendo fortalecidos com todo o poder. Então vamos lá? Gerúndios de uma vida que dignifica o Senhor. Em primeiro lugar, frutificando em toda boa obra. Em segundo lugar, crescendo em pleno conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, sendo fortalecidos com o poder de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo diz ali, dando graças alegremente. Termina no finalzinho do versículo 11, versículo 12. Com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Meus irmãos, é tudo os lados da mesma moeda, vamos dizer assim. Aqueles que, em razão da força concedida por Deus, permanecem com longanimidade, permanecem crescendo no pleno conhecimento de Deus, permanecem dando frutos que agradem o Senhor. Essas pessoas estão prontas para dar graças a Deus, com alegria, em meio às adversidades, em meio às vitórias, sempre dando graças a Deus. E devemos fazer isso com alegria, regozijando-nos em nossas ações de graças. Aqui o alvo da nossa ação de graça é muito claro pelo apóstolo Paulo. Não é uma graça recebida por nós, não é uma bênção, não é um emprego, não é ter passado na faculdade, não é ter sido aprovado em determinado curso. Isso tudo é motivo para a ação de graças, claro que é, mas é motivo passageiro, é motivo terreno, é motivo aqui temporal, que para o apóstolo Paulo é razão de nós darmos sempre graças a Deus, e com o perdão do gerundismo, estarmos dando graças a Deus constantemente, é a salvação em Cristo Jesus. Porque ele diz aí, alegremente, dando graças a Deus, porque Ele nos fez idôneo à parte que nos cabe com os santos, da herança com os santos na luz. Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando de uma herança que a traça e a ferrugem não corroem. Está falando de uma herança sem mácula, imarcessível, que não envelhece, de uma herança da redenção em Cristo Jesus, que assim como o povo de Israel recebeu a sua porção da herança, que era a terra que lhes estava prometida, assim também agora o novo Israel tem motivo de agradecer, porque em Cristo Jesus somos adotados, feitos filhos, chamados para viver com Cristo, retirados das trevas para viver agora com os santos na luz. O apóstolo Paulo fala que a nossa ação de graça, alegre e constante, está alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. É por isso, apenas dando continuidade aqui ao texto bíblico, que no versículo 13, ele vai falar de quem? Daquele que nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Vai falar de Jesus. O maior motivo da nossa ação de graças não são as coisas terrenas que nós conquistamos, sobretudo é o amor de Deus que nos alcança,
nos transforma, nos mostra uma nova vida e nos permite agora viver de acordo com a vontade daquele que nos chama, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder e dando graças alegremente. Você não precisa guardar esses 4 pontos na sua mente, na sua memória. Claro que você pode fazer se você quiser, mas está fácil porque está aí no texto, né? Aqui. Como eu posso viver de tal forma que agrada o meu Deus? O que eu faço para que o Senhor Deus olhe para mim e diga assim: meu jovem, eu me agrado de você. O que você faz, a sua vida, dignifica o meu nome. Está aqui no texto. Isso é possível quando você frutifica em toda boa obra. Isso é possível quando você cresce no pleno conhecimento de Deus. Deus se agrada quando você o busca, e Ele se entristece quando você deixa de conhecê-lo com profundidade. Ele se agrada quando você é fortalecido no poder, e você não desiste, persevera e é longânimo, e Ele se agrada de você. E você dignifica o seu nome quando você exalta o nome de Deus, o adora, glorifica, agradece pelo simples motivo de que Ele te ama, te amou e te ama até o fim, e te tirou das trevas e permitiu que você fizesse parte desta família da fé. Graças a Deus por seu dom inefável. Deus os abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós possa viver de tal forma que agrademos o nosso Deus e o dignifiquemos em nossas ações. Amém? Amém. Enquanto eu pensava em um hino para cantar aqui, por mais que nós sempre cantemos o hino 299, esse hino não saiu do meu coração. Porque algumas vezes não é fácil viver a vida cristã. Algumas exigências nos são feitas. Não é fácil caminhar com Cristo e dignificá-lo em todas as nossas ações. Por isso a oração deste hino é a nossa oração. Fortalece a tua igreja. Ó divino Salvador. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e cantemos o hino 299, que fala desta renovação. Por mais que você já tenha cantado talvez esse hino várias vezes, o meu convite a você é que você peça ao Senhor Deus que Ele vivifique a sua vida e a sua alma nesta noite. Amém. Santíssimo Deus, nossa força está em Ti, nosso vigor está totalmente depositado na Tua pessoa. Fortalece-nos, ó Deus, vivifica-nos, Pai, dá-nos a graça
de viver de acordo com a tua vontade e com o teu querer, de fazer, ó Deus, aquilo que agrade ao Senhor, que dignifique o teu nome. Deus, o maior desejo do nosso coração é o desejo de conhecer-te com profundidade. Não permita, ó Pai, que caiamos no mesmo pecado do teu povo passado, que pela dureza do coração negou-se em conhecer o Senhor com profundidade, como lemos o texto de Jeremias. Mas, ó Deus, te louvamos, porque hoje aqui é dia de buscar o Senhor, porque o Senhor se faz e se permite ser encontrado. Ó Deus, hoje aqui é dia de ter um encontro com o Senhor, de desejar cada vez mais conhecer o Senhor com profundidade, com inteireza, com totalidade. Ó Deus, não permita que cada um de nós, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, saiamos daqui sem esse desejo ardente de conhecer-te mais e mais, de não estar satisfeito com aquilo que já temos no que se refere ao conhecimento do Senhor. Mas, ó Deus, enche o nosso coração do desejo de te dignificar com o anseio de te conhecer mais e mais profundamente. Dá-nos a graça, ó Deus, de dar frutos e de ver esses frutos, ó Deus, por meio do nosso trabalho. Dá-nos, ó Deus, a graça de sermos fortalecidos no Senhor. Dá-nos forças, ó Deus, nas nossas adversidades. Dá-nos forças, ó Deus, nos nossos projetos e sonhos. Dá-nos forças, ó Deus, diante das situações da vida que parecem querer sucumbir-nos, ó Deus. No teu poder e na tua força somos mais que vencedores. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graças. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos olhou, nos resgatou com um amor maravilhoso na pessoa de Cristo Jesus. Em Jesus, na cruz do Calvário, nós somos chamados para o perdão. E na tumba vazia nós somos chamados para viver uma esperança maravilhosa da nossa vida com o Senhor. Oh Deus, enche o nosso coração desta alegria constante, e que ao sair daqui hoje estejamos preparados para enfrentar a nossa vida, as nossas atividades normais nesta semana. Oh Deus, em nome de Jesus, que as nossas ações dignifiquem o Senhor e te agradem, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Enquanto ouvimos o coral, permaneça em oração, e somente após a despedida do pós-lúdio e aquele momento de oração silenciosa, teremos terminado e encerrado o nosso